Aplauda ele mais forte. Amém? Glória a Deus. Diga de longe para o seu irmão assim: Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. Amém? Que bom nós estamos aqui nessa noite adorando ao Senhor. Alguém nos visita aqui pela primeira vez? Pela primeira vez aqui? Não, o Marilson e a Camila não é. Cro. Amém. Pela primeira vez depois desse mês, né? Amém? Ninguém, queridos? Glória a Deus. Mas quero, a Camila e o Marilson são de casa. Deus abençoe. Bom revê-los. O Adil também, bom revê-lo. Adil, Deus te abençoe. Quem mais, gente? Ninguém, né? Todos são bem-vindos. A Nani e o Val, depois de 2, 3 semanas, né? Aleluias. Tanto a Nani, o Val, pastora, né? Voltando hoje também. Né, meu amor? Deus guardou a vida dela e de manhã ela deu uma pincelada do que Deus fez nesses dias, né? Foram dias tensos, mas podemos dizer que Ebenezer até que nos ajudou o Senhor, né? E eu creio que Deus pôde trazer cura. Tá com muita tossinha ainda, mas já está bem melhor. Até agradeço aqui as orações de todos que enviaram mensagens, né? Preocupado com ela. Então louvo a Deus por cada um que se propôs a orar, a se preocupar, que Deus possa ricamente abençoar vocês com essas sementes de orações, né? A nossa vida ela é uma colheita, e quanto mais nós lançamos sementes, e uma igreja que ora, diz Charles Spurgeon que uma igreja que ora é uma igreja que tem poder. Essa vez foi meio complexo, a Nani persistimos em oração, e Deus está trazendo a restauração, né? E todas as pessoas que, de certa forma, ficaram com essa enfermidade, mas Deus é um Deus poderoso, um Deus de cura, é um Deus restaurador, e a gente pode glorificar ao Senhor. Amém? Glória a Deus, queridos. Que bom nós estamos aqui nessa noite. O culto de manhã foi tremendo. Quem estava aqui no culto de manhã que pediu bis está aqui de novo? Ó, o Persen, aleluia, Persen. Mas tá o Evandro, Marisa, Com, né? Isso aí, a galerinha, esses crentes viciados em igreja, né? Misericórdia, né? Jesus. O culto de manhã foi muito bom, né? Deus usou a vida da Pâmela de uma forma muito poderosa, e ela trouxe uma mensagem falando um pouquinho dessa questão de a diferença entre sermos, esqueci o nome da palavra, funcional e fluir, né? Entre funcionar e fluir, que são duas palavras muito diferentes, e às vezes a gente pode ter uma função, mas essa função não flua, e o que faz nós fluirmos naquilo que Deus estabelece para a nossa vida é realmente o Espírito Santo de Deus. E nessa noite, queridos, eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, e talvez lá no final, creio que hoje à tarde eu sempre gosto de dar uma revisada na palavra, e o Senhor trouxe isso meio que linkando com aquilo que a Pâmela trouxe de manhã, aquilo que ela ministrou de manhã. E eu quero falar um pouquinho de algumas coisas que nos dias de hoje a gente percebe-se muito, e dentro da igreja. Hoje talvez a palavra vai ser para nós, homens e mulheres, jovens, a gente que frequenta a igreja, né, a gente que está na igreja, a gente já somos convertidos, talvez alguns convencidos, mas talvez outros convertidos, aí fica muito da sua análise dentro de você mesmo, o que você acha de você, mas todos aqui é uma palavra para crente hoje, é uma palavra para que nós venhamos a realmente, se desejamos caminhar nesse fluir, não apenas sermos funcionais dentro de uma igreja ou para a nossa própria vida, que se eu quero fluir, eu preciso ser curado. A Pâmela até falou algo de um testemunho de si, e eu lembro que no domingo ela confessou comigo algumas coisas, né? Mas primeiro confessou ao seu marido, e ela colocou algumas coisas que eu também muitas vezes já me indaguei, já me fiquei em pensamentos, me argumentando, perdão, e deixa a gente às vezes com pensamentos muito loucos, né? A mente do homem é algo muito complexo, não é verdade, meu irmão? Você tem alguns pensamentos assim que você fala, por que eu estou pensando isso? Meu Deus, que loucura, já teve isso aí? Quem é assim, meu irmão? Às vezes está pensando, de repente, o que eu estou pensando? A mente é complexa. É muito complexo, o ser humano em si, ele tem as suas complexidades, mas hoje a palavra para nós é uma palavra de cura, e se você compreender, eu creio que nós sairemos daqui curados nessa noite, amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, verso 25.
Nós vamos falar um pouquinho, o tema da mensagem é um filho doente. Filho? Peraí, pastor, nós vamos falar de família, nós vamos falar de casais? Não. Filho, quando eu falo, no sentido que somos filhos por adoção, Abba Pai, como diz Paulo, e o Senhor nos adotou, e através da morte e ressurreição do nosso primogênito, né, do primogênito de Deus, Jesus Cristo, nos tornando co-herdeiros da mesma herança e nos fazendo filhos por adoção. Por isso nós dizemos Abba Pai. Então, o tema dessa mensagem é filhos doentes. E eu queria que você abrisse aí, então, Lucas 15, 25. É uma mensagem já muito conhecida do filho pródigo, mas eu não vou falar em si do filho pródigo, amém? A partir do verso 25 diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te engrandecer nesta noite, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, o fluir é teu, Pai, em nós. Flui em nossas vidas neste lugar, Pai. Que esta mensagem ela venha encontrar um solo fértil da nossa vida, Pai. Um solo fértil no nosso coração, para que ela no seu tempo dê o fruto a qual o Senhor quer para cada um de nós, ó Pai. Porque queremos que a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela vai e encontra um lugar para ali se estabelecer e no seu tempo nós vamos frutificar isso. Fala conosco, Pai. Quebra, Pai, todo o jugo, quebra a religiosidade, quebra os dogmas, quebra os pensamentos, ó Pai, que vem contrário à nossa vida, todas as mentiras do diabo contra a tua igreja, contra os teus filhos, nós agora anulamos, mas que cada palavra que sai deste altar venha entrar no nosso coração, papai, para nos transformar e nos trazer cura nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amados, eu queria começar com uma pergunta para vocês. Você se considera um filho, falo num filho no sentido espiritual, num filho de Deus, saudável? Você pode dizer hoje que você é saudável? Não está enfermo, não existe uma doença, seja ela física ou na sua alma. Quando nós lemos esse texto que tiramos como base, ela está falando exatamente não do irmão, não do filho pródigo, mas eu quero aqui falar essa parte desse texto que fala exatamente do irmão do filho pródigo, né? Que aí, como nós podemos ler nesse contexto, nessa parábola que Jesus contou, ele se recusou, por exemplo, a participar dessa festa que o seu pai talvez estivesse morto, tanto que ele fala nos últimos versículos, né? Esse filho que antes estava morto, ele está vivo, ele simplesmente o pai resolve ali festejar a vida. E para o irmão mais velho ali do filho pródigo, né? Para o irmão do filho pródigo, ele considerava injusto, né? O pai receber novamente o irmão, e que para ele era rebelde. Um irmão que para ele não merecia toda aquela festa, não merecia toda aquela atitude do pai, porque como nós lemos, né? Ele ouviu a música, ouviu a dança e foi lá ver, saber, e o irmão tinha voltado, e ele simplesmente ali indaga o pai referente a isso, e fica muito indignado pela atitude do pai, de ter recebido aquele filho rebelde, né? Aquele filho que para ele abandonou, mas pai é pai, né? Esses dias eu compartilhava com uma pessoa, ministrava na vida dela e falava: olha, não existe ex-pai, não existe ex-mãe e não vai existir ex-filho. Não vai. Temos que ter essa consciência de que nossa mãe é a nossa mãe, independente das falhas, o pai é o nosso pai, independente das falhas, e há um mandamento de uma bênção que diz que honra teu pai e tua mãe, que os teus dias
se prolongam sobre a terra. É uma promessa com uma bênção, é da primeira promessa. Então precisamos entender, e filho é filho, por mais que possa errar, por mais que possa muitas vezes ter atitudes que não condizem com aquilo que a gente quer para os nossos filhos, mas vamos entender que os filhos, a Bíblia fala que são como flechas na aljava, e esses filhos vão ser o quê? Lançados. E filho um dia vai, meu irmão. Eu sei que um dia vai estar só eu e a pastora, né? Um dia o Vitor vai casar, vai embora. Um dia a Isa vai casar, vai embora, vai constituir sua família, né? A pastora, ela quer que fique perto, mas eu por mim que o Vitor more longe, que a Isabelle more longe, né? Mas que a gente fique em paz, meu irmão, né? Eu quero curtir com ela, né? Não é verdade? Então você, casado, aprenda, meu irmão. Os filhos um dia vão, desapega. E a gente muitas vezes quer fazer as escolhas para os nossos filhos. E a gente precisa entender que os nossos filhos, os filhos fazem as escolhas, sejam elas certas ou infelizmente erradas. A nossa vida é uma vida de escolhas. Hoje você escolheu estar aqui. Hoje você escolheu a roupa que você iria vestir. Hoje você escolheu o almoço que você iria comer. Você vai escolher o horário que você vai dormir e assim por diante. A nossa vida é uma vida de escolha. E infelizmente o filho pródigo, ele escolheu pegar toda a herança e gastar realmente como o próprio filho, né? Vamos dizer que o irmão mais velho jogou na cara, né? Você pegou a herança e quis gastar com prostitutas, com as luxúrias deste mundo. Mas foi a escolha dele. Mas para o pai, independente se a escolha é certa ou errada, se o filho tem uma atitude de retorno, de arrependimento, de uma mudança, pai, não tem como nós não nos alegrarmos com isso. Mas o irmão mais velho, ele não se alegrou da atitude do pai. Ele murmurou contra o pai. Então, quando nós olhamos para a vida desse irmão mais velho, que olha como a Bíblia diz, que ele estava onde? Na casa do pai. Ele não estava fora como o filho pródigo, ele estava na casa do pai. E quando você pega esse texto que está descrevendo em Lucas, você vai ver que Jesus já começa falando sobre a ovelha perdida, depois ele entra na dracma perdida, aquela mulher que perdeu uma moeda, uma dracma dentro da sua própria casa, e ali vai até, e chega no filho pródigo, e também fala de algo que se perdeu. E a gente fala sempre do filho pródigo como um filho que foi, porque fez uma escolha errada e se perdeu, e você sabe que existem essas diferenciações teológicas. Uma coisa é uma ovelha quando se perde, o pastor da ovelha vai atrás, deixa as 99, vai atrás daquela ovelha. Outra coisa é o filho pródigo, porque Jesus estava mostrando essas três diferenças, né? O pastor atrás daquela ovelha que se perdeu, ele foi atrás, mas o filho, ele decidiu sair da casa do pai, ele quis ir embora, e por nenhum momento o pai foi atrás do filho, ele esperou, e eu creio que o pai orava, né? Na minha imaginação, em 1 Pastor Marcelo 22, capítulo 1, ele fala, talvez eu creio que o pai orou, eu creio que o pai intercedeu pelo seu filho, pedindo a Deus, Senhor, dê um coração arrependido ao meu filho, que o Espírito Santo possa testificar o meu filho do seu pecado, e assim aconteceu. Mas amados, hoje essa palavra é muitas vezes para nós, porque podemos estar como o irmão mais velho do filho pródigo, doentes. O que nós podemos avaliar deste irmão mais velho, com tudo aquilo que ele disse aqui, a partir do verso 25, é que ele era um homem de uma doença na sua alma. Estava na casa do pai, vivia ali com o pai, mas se você for perceber até algumas coisas, que eu não quero entrar muito nesse termo, mas olha, ele mesmo já se sentia escravo, ele não se sentia parte da família. O pai fala assim, olha, tudo que eu tenho é teu. E ele reclama do quê? Que nunca o pai deu um cabrito sequer para ele reclamar, para ele poder fazer uma festa com os amigos. Mas o pai está dizendo talvez assim, você nunca pediu para mim. Você nunca chegou em mim, pai, eu quero dar uma festa, eu quero convidar os meus amigos. Ele estava totalmente enfermo, uma enfermidade na sua alma. E eu quero lidar aqui, falar de alguns sintomas, que nós temos que olhar e perceber, que podemos estar dentro da igreja, podemos estar fazendo a obra do Senhor, aí eu vou usar um pouco a palavra da Pâmela de manhã, estamos aqui funcionando na igreja, eu cumpro a escala, eu faço isso, eu faço aquilo, e muitas vezes não também, porque tem às vezes algumas questões que a gente deixa fazer. Eu posso estar funcional, mas eu posso não estar fluindo verdadeiramente na casa do meu pai. Eu posso não ter entendido ainda no meu coração o que é pertencer à casa do pai, o que é estar aqui com ele, o que é fazer as coisas para ele, o que é glorificar o nome dele através da minha atitude, através da minha conduta, do meu chamado. E eu quero que você hoje peça para o Espírito Santo, se você se identificar com algum desses sintomas,
Não é necessário se desesperar. Só vai ser necessário uma coisa: deixar o Espírito Santo falar ao seu coração e você desejar a cura na sua alma, porque você pode estar dentro da igreja doente da alma, do espírito, doente no corpo, porque não tem entendido e não tem fluído no propósito de Deus. Quando nós olhamos aí para o filho mais velho, para o irmão mais velho do filho pródigo, o primeiro sintoma que nós podemos perceber é que este irmão, ele tinha uma falta de comunhão com o pai. Olha o que diz no verso 25: e o seu filho mais velho estava onde? No campo, onde ele estava trabalhando. Entenda que comunhão é diferente de intimidade. Quando nós olhamos a palavra comunhão, ela tem o significado no grego de koinonia. É uma palavra de origem grega que significa exatamente comunhão. E esse termo, meus amigos, a gente recorre também para uma questão até de liderança na igreja. Muitas vezes você observa o pastor como algo que é Deus, como algo que é intocável, inacessível. Eu e a pastora gostamos muito de ter amizades, levamos muitas pessoas. Quem aqui já foi na minha casa? Levanta a mão, quem aqui já foi na minha casa? Quem já foi na minha casa aqui? Quem mora lá? Roberto mora lá. Ó Senhor, Zé. Isso não é pecado, hein? A maioria já foi na minha casa. Se sentiram mal na minha casa? Quem nunca foi aí? Quem? Aí, para de mentir, vai. Tá na igreja. Você já foi na minha casa, jovem? A Dani não foi? Nem você, Letícia? Falei, não. Então nós vamos marcar para vocês irem em casa. Por quê? A gente gosta de desfrutar exatamente da comunhão. E a questão da paternidade, muitas vezes, faz com que levamos isso para o ministério, levamos isso para a nossa vida profissional, porque nós olhamos o nosso chefe como algo, meu Deus do céu, meu chefe é intocável, não fala nem bom dia, não fala nem boa tarde, e acabamos não tendo esse companheirismo, essa participação, esse compartilhamento em contribuir com o próximo. Então o filho, eles estavam lá, ele estava lá, mas ele não tinha comunhão com o seu pai. Não tinha. E a gente olha um pouquinho, trazendo isso para dentro de um casamento, nós podemos observar que muitos pais sequer conversam com os seus filhos, têm amizade com os seus filhos, batem papo com os filhos. Às vezes o Vitor fica lá, o Vitor fica mostrando uns vídeos, né, meio maluco. Ó, pai, olha isso aqui, você viu? E é vídeo de igreja ainda, meu irmão, os gafes de igreja. Ele casca o bico, a gente casca o bico junto, né? A gente conversa de jogo, gosta de ver jogo de futebol com ele, a gente assiste jogo de São Paulo. E, queridos, porque ele é meu filho, mas ele também precisa ter comunhão comigo. E assim é com Deus. E é interessante quando nós olhamos para este texto, enquanto os empregados estavam se alegrando lá na festa, olha só como ele não tinha comunhão com o pai. Os empregados estavam se divertindo na festa, ele não. Ele não conseguiu estar lá. Não faz sentido, meus irmãos, um filho de um fazendeiro, de um homem que tinha condições, trabalhando enquanto seus servos ali estavam aproveitando e festejando junto com o seu patrão ali, um grande momento, um grande dia naquele momento, que o filho mais novo, o filho que se perdeu, voltava. E olha que estranho, não é estranho? Os servos estão lá, comendo, bebendo, compartilhando da alegria do pai, mas o filho, que mais ainda deveria fazer parte desta comunhão, estava alheio, estava no campo, estava trabalhando. A Bíblia não relata muito isso, vamos dizer assim, em detalhes, mas por falar que ele não estava no campo, será que ele não estava de pirraça? Hein, guerreiro? Esse chato do meu irmão voltou, eu não vou lá mesmo. Depois deu uma dizer a ninguém lá, o que está acontecendo? Oh, aquelas pessoas assim, o que houve, né? Tem gente que gosta de passar vergonha, né? E fingindo de louco. Fingindo de demência. Não sei, a Bíblia não relata. E hoje, meus amados irmãos, a falta de comunhão com Deus também tem sido muito motivo de filhos doentes dentro da igreja. A nossa falta de comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, é o motivo de nós estarmos enfermos dentro da igreja. O relacionamento com Deus é a base para o nosso relacionamento com o próximo. Porque, Dani, se eu me relaciono bem com Deus, eu vou me relacionar bem com o Diogo. Eu vou me relacionar bem com a Letícia. Eu vou me relacionar bem com os meus pastores. Eu vou me relacionar bem com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos de carne. Isso faz parte. Isso é algo lógico. Se eu tenho comunhão com meu pai e sabendo o que pensa o coração dele, o que ele é amor, eu vou ter um relacionamento íntegro com meus irmãos, eu vou saber amar, eu vou saber ser companheiro, eu vou saber ter ali uma intimidade com
com Ele. Quantos aqui têm comunhão com os irmãos aqui da igreja? Eu gosto de ter comunhão. Quantos aqui gostam? Tem gente que gosta, né? Comunhão de crente é sempre comer. Então, meus amados, quando você tem comunhão com o Pai, você vai conseguir ter comunhão com seus irmãos, porque você vai conseguir olhar nos olhos dele, você não vai agir de falsidade, você não vai agir de mentira, você não vai ser ali ter um mau caratismo com ele, pelo contrário, porque você tem relacionamento com o Pai. Se você se relacionar bem com o Pai, você vai se relacionar bem com o Aguinaldo, com a Sandra, com a Marinalva, com todos aqui, por quê? Você tem uma íntima comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus, meus amados, é a maior dádiva que alguém pode ter nesta terra. Meu irmão, você já parou para pensar que você e eu, nós temos comunhão com Deus? Ele nos fez filho, e por sermos feitos filhos, mesmo por adoção, nós temos livre acesso. Filho não é assim, eu já falei muitas vezes, o Vitor ele toma a minha Pepsi, ele come os chocolates. O Vitor e a Isa comem de tudo. Ele abre a geladeira e manda a bala, não é verdade? Eles entram no nosso quarto. Quando a pastora passou dos 10 dias de transmissão do vírus, quando eu olhei, eu cheguei um dia, acho que eu tinha feito fazer alguma coisa. Quando eu cheguei em casa, tardezinha, o Vitor estava deitado na cama, estirado, a Isa sentada, tudo ali. Intimidade, comunhão, participação. Imagine nós, referente a Deus, meu irmão. Se eu não quero mais ser só funcional, mas se eu quero fluir no Espírito, eu preciso aperfeiçoar o meu relacionamento com Deus. Então, como está o seu relacionamento com Deus? Se você não está tendo um bom relacionamento com Deus, mas pastor, Deus eu não vejo, não sinto. Meu irmão, existem as ferramentas para nós nos aproximarmos dele. A oração, a intercessão, a palavra de Deus, a adoração. Quarta-feira aqui, Val, você me permite, nós adoramos aqui, acho que foram quase 1 hora, não foram? E adoramos, e adoramos, e adoramos, e adoramos, e adoramos, e adoramos, e adoramos. Porque nós estamos desejosos de ter relacionamento com Deus, comunhão. Se você não consegue mais ter relacionamento, se você não consegue orar, se você vem para a igreja e não consegue adorar, se você não consegue mais ler a Bíblia, isso para você se tornou algo muito superficial, se tornou algo longínquo, meu irmão, tem uma notícia para te dar, e não é boa, você está doente. O segundo sintoma que a gente pode observar na vida do irmão do filho pródigo, é que a falta de envolvimento com os interesses do pai. Olha o que fala no verso 26. Ele não tinha interesse nenhum com aquilo que era do pai. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que é aquilo? Que interesse, hein? Porque o filho, em vez de estar junto com a festa do pai, pai, o que você precisa? O nosso irmão voltou. Uau, ele voltou, o que você precisa? Vamos matar o boi? Vou matar o boi. Eu vou matar mais um novilho para estar com ele. Meus amados, o filho foi o último a saber do regresso do irmão. Ele não se envolveu com os interesses do pai, nunca se interessou em conhecer o pai e daquilo que interessava ao pai. E hoje, meus amados, há muitos filhos que estão dentro das igrejas, mas não querem nem saber em se envolver com os interesses do pai. Quais são os interesses do pai? Qual é o interesse do pai? Primeiro é você ter comunhão com ele. Se você tem um dom para adorar a Deus, para pregar o evangelho, use ele em favor da igreja local onde o Senhor te colocou. Não é interesse do pastor, o interesse é de Deus, porque se eu me interesso com as coisas de Deus, ele também vai demonstrar muito interesse com as suas coisas. Muito. É uma frase que a gente sempre ouve falar, na verdade. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Isso é uma verdade, porque Mateus fala que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas o serão acrescentadas. Ou seja, se eu primeiro me interesso com aquilo que é da vontade de Deus, com toda certeza, aquilo que eu preciso, as minhas necessidades, aquilo que eu anseio, Deus ele vai suprir. Hoje de manhã nós ouvimos aqui o testemunho do que Deus tem feito com a vida do Sandro, da Laininha, na vida da Nani e do Val, na vida da pastora, ela contou algo aqui, fez na vida da pastora em cura e tantas outras coisas, meu irmão. Deus não nos deixa faltar absolutamente nada, nada. Deus não fica devendo nada para ninguém, mas isso é para aqueles que demonstram interesse nas coisas dele. Porque quando eu sou apenas funcional, parcial, demonstra que eu não tenho interesse nas coisas de Deus. Estou fazendo a minha obrigação, pastor.
Deus não nos chamou para fazer algo obrigado. Deus nos chamou para fluir no Espírito Santo. E quem flui, quem vai no flow, né? Vai que vai, meu irmão. Já viu aquelas surfistas que pegam onda? Você já viu como ele vai? Ele vai remando, vai remando. Quando ele entende que está na crista da onda, que ali a onda deu para ele, ele pega, fica de pé e vai o quê? Fluindo por aquela onda. Assim é quando Deus nos chama. E se você não tem mais interesse pelas coisas de Deus, querido, quer orar, talvez você não tenha mais interesse em orar, você não tem mais interesse em ler a Bíblia, você não tem mais interesse em fazer um plano de leitura bíblica. Quantos já leram a Bíblia aqui inteira, pelo menos uma vez? E você que não leu, por que você não leu? Nos falta interesse. Nos falta interesse em conhecer mais a palavra de Deus. Nos falta interesse em servir a obra do Senhor com afinco no nosso coração. Nos falta interesse em orar mais. E como pastor eu quero chamar essa atenção. Nós temos oração de sexta-feira, por enquanto ainda online, mas em julho vai voltar. O link é disparado lá no grupo da igreja. A gente sempre tem as mesmas pessoas participando. Por quê? Não temos interesse em orar. Eu tenho interesse em estar na televisão, eu tenho interesse em passear, eu tenho interesse em fazer isso. Não que isso é proibido, você pode fazer isso. Mas faça daquilo também que é interessante para Deus. Se nós temos esse tipo de sintomas, meus amados, pode ser que você esteja doente dentro da igreja. Olha como é lindo isso. Não é porque eu estou dentro da igreja significa que eu tenho uma vida espiritual e uma vida, de prosperidade e de bênção. Eu posso estar talvez como aquela moeda, né? Que a viúva perdeu dentro de casa, aquela dracma. Eu posso estar perdido dentro da casa do Senhor. Queridos, busque dos interesses da vontade de Deus. E o maior interesse de Deus é que você seja um homem, uma mulher que busque se relacionar com Ele, que leia a Bíblia, que ore, que jejue, que seja participativo, que use o seu dom para aquilo a qual Deus te chamou, para aquilo que Deus te escolheu, meu querido. Deus te colocou um dom, Deus te colocou um chamado poderoso e Ele quer que você use isso para glorificar o nome dEle. Mas aquele irmão mais velho do filho pródigo, ele não tinha interesse nas coisas do pai. O terceiro sintoma, já estamos terminando, de um filho doente, é a falta de compaixão e o ressentimento. E vamos falar a verdade, dentro da igreja e fora da igreja, nos dias de hoje, o que a gente mais vê é falta de compaixão e ressentimento. Olha o que diz aí no verso 27 e 28. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu e não recebeu são e salvo. Mas ele se indignou pela volta do seu irmão. Meu irmão, faltou para ele ali compaixão, e quando nós estamos doentes dentro da igreja, vai nos faltar compaixão, nós vamos ter muito ressentimento, sim. A compaixão é aquela disposição nossa, humana, que abastece, que dá gás aos nossos atos de bondade e de misericórdia. A compaixão é uma forma de amor. Diga para o seu irmão, compaixão é uma forma de amor. E ela é despertada dentro de nós quando nós somos confrontados com os vulneráveis, com aqueles que sofrem, com aqueles que pisaram na bola com a gente, com aqueles que fizeram algo de errado. Nós somos ali levados a nos sentirmos compassivos com aquela pessoa ou determinada situação. E quando nós olhamos para esta palavra, é uma palavra de origem hebraica, ramá, que significa compaixão, é ter um significado de mostrar pena. De ter ali algo relacionado, por exemplo, a amar aquela pessoa, independente do que ela fez. É mostrar preocupação, é ser compassivo, é agir com gentileza. Compaixão é isso. O irmão se usou de indignação. Como pode? Meu irmão voltou e você matou um bezerro. Eu estou indignado com isso. O pastor perdoou aquela pessoa. O irmão perdoou aquele fulano. Aquela pessoa voltou, aquela pessoa fez isso, o marido que traiu, mas a esposa que perdoou, liberou o marido que se arrependeu, o problema é dela. Se ela decidiu perdoar ele, é ela com Deus e com ele. Não é nosso dever julgar moralmente alguém que tome uma decisão compassiva naquele momento por alguém. Não é nosso dever julgar ninguém. O filho mais velho, meu irmão, não queria o bem do irmão. Para ele, o sentimento daquele irmão era ao ponto que o irmão dele tivesse morto.
Ele preferia ver o irmão morto a celebrar a vida daquele irmão que voltou depois de estar exatamente morto espiritualmente. Onde está a nossa compaixão? Compaixão quando sábado nós vamos ter ação solidária, a gente não tem coragem de descer aqui e trazer 1 quilo de alimento sequer, sabendo que aquilo vai abençoar famílias. Sabendo que às vezes tem um irmão que precisa de oração e a gente não tem a coragem de perguntar se ele precisa de oração. Compaixão. A falta dela é um sintoma que nos leva a um ressentimento, porque por trás da falta de compaixão existe o quê? O ressentimento. Aquele irmão estava ressentido com o pai e com o irmão. Existe um livro, eu nunca li, que fala Decepcionado com Deus. Acho que você leu, não leu? Você leu, né? Decepcionado com Deus. Porque muitas vezes nós julgamos até mesmo os atos de Deus e a gente se indigna com Deus quando Ele toma um passo conosco, quando Ele permite algo em nossas vidas. Imagine com um irmão, imagine com alguém, um parente, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho. O ressentimento na vida daquele homem, daquele irmão mais velho era tanto que ele não quis nem participar da festa. E hoje, meus irmãos, a falta de compaixão, o ressentimento, por muitas pessoas, não é muito diferente. Em 1 Coríntios 13:5 fala que o amor não guarda rancor. A pessoa ressentida é aquela que está sempre magoada com alguém ou com alguma situação. Sempre. É um sentimento, meu irmão, que não faz bem a ninguém. Porque se trata de uma emoção e um sentimento negativo. E a pessoa, ela vai estar sempre procurando alimentar aquele sentimento ressencioso, aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento rancoroso, negativo. Sempre. Quantos aqui já passaram por experiências de ficar ressentido? Eu já. Quem aqui? Não. Se você nunca ficou ressentido, meu irmão, tu és um anjo. Como que é ficar ressentido? Não é um sentimento muito negativo por alguém que você acaba tendo? Não é verdade? O ressentimento, meus amados, é o maior inimigo dos relacionamentos. Gente ressentida, ela é cega e cega também os outros. Ela também vai destruir todos os tipos de ressentimentos. A pessoa ressentida, ela destrói ali o relacionamento que ela tinha com alguém e também destrói quem tem relacionamento com aquela pessoa. Em Efésios 4:31 diz: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Olha só o que está dizendo em Efésios, Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso. Olha, gente, não permitam com que o rancor e o ressentimento permeiem o coração de vocês, porque a amargura e a indignação gera calúnia, gera malfeitoria, gera maldade. Porque quando eu estou ressentido, eu posso até mesmo agir com maldade com aquela pessoa. Em Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só, não permita, meu irmão, se você é daquele que gosta de ficar ressentido por qualquer coisa, meu irmão, olha o que a Bíblia está nos ensinando, não é o pastor, é a palavra de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Ou seja, quem é ressentido é perturbado. Não tem coerência naquilo que pensa, naquilo que fala. E o pior, o ressentido, ele contamina outras pessoas a ficarem ressentidas. Quem já passou por isso? Eu já, ressentido, já contaminei muita gente. É verdade, Aguinaldo. É verdade, Aguinaldo, concordo com você. É Hebreus que está dizendo, Provérbios 22:24 diz: não se associe com quem vive ressentido, de mau humor. Quem é mal-humorado aqui, meu irmão? Levanta a mão aí. Aqui ninguém levanta. Ó, o Bruno é corajoso, hein? Você é meio mal-humorado, Bruno? Você é com? Ixi. Jesus. Olha, ó, com Bruno. Quem mais é mal-humorado aí? Ó, Letícia, olha o que a Bíblia está falando. Não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira e se ressente. Meu irmão, se você fica andando com pessoa ressentida, mal-humorada, amargurada, a tendência que se contamine é muito grande.
Então você que gosta de andar de... Você acorda mal-humorado, Bruno? É só acordar, né? A janela está de... É assim, Você acorda todo dia mal-humorado? Não? Quem mais é mal-humorado aí, gente? Rodrigo. De manhã, misericórdia, né, Rodrigo? Quem mais é mal-humorado? Confessa o pecado, meu irmão. É a Bíblia que está dizendo. O Juan é mal-humorado. Gente, mas agora é sério, hein? Ó, isso é doença, isso é mal. Tem que ser curado. Então, se você quer ser cura, quer ser menos mal-humorado, peça a cura para Deus. Eu não vou andar com você, não, misericórdia. Brincadeira, pode vir que a gente vai, né, com abraço, com amor. A pastora fala muito isso, né? Eu prefiro curar o ressentido e o amargurado com amor. E a pastora é muito assim mesmo, né? Você pode fazer algo ruim para ela, mas ela vai estar sempre... E queridos, olha, isso é uma chave da nossa igreja. Quando nós vamos para a visão da nossa igreja e falamos de acolher e restaurar, a gente recebeu e continuamos amando da mesma forma. A gente de forma alguma vai trazer aquele momento que talvez a pessoa passou. Porque, não sei, às vezes a pessoa não estava num bom dia, num bom momento. Claro que a pessoa não está. Às vezes é uma questão da personalidade, né, Bruno? Mais ou menos, né, Bruno? Mas pode existir aquela personalidade, né, Rodrigo? Acorda todo dia de manhã mal-humorado. Às vezes é assim. Temos o quê? Ter paciência e conduzir isso com amor e com compaixão. Mas quando extrapola, meu irmão, quando é algo que é vicioso e doentio, Deus quer nos trazer cura. Mas o que eu mais falo para vocês é, deixe para trás todo ressentimento. O quarto sintoma é o descontentamento. O filho estava descontente. Lá no verso 29 ele diz, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Ele não serviu o pai por amor, ele tinha um interesse. E hoje muitos abandonam o pai, abandonam a casa do pai, alegando que não foram atendidos em tais orações, em tais pedidos, ou então deixam de trabalhar para o Senhor, de fazer algo para Deus, simplesmente porque ninguém reconhece o que ele fez, ou o que ele deixou de fazer. Amados, nós estamos aqui para servir ao Senhor por amor, fazemos a obra por amor. Se você faz por interesse, meu querido, é algo que você precisa ser trabalhado na sua vida. Não podemos buscar a face de Deus, nos relacionarmos com Ele por interesse. Se eu buscar a presença de Deus, se eu fazer a obra dEle, Deus vai me dar isso, não é verdade? Deus vai me dar as bênçãos dEle, não. É buscar primeiro o reino dos céus. A palavra diz que não são nós que vamos seguir as bênçãos, mas que as bênçãos nos seguiriam. Então, eu não posso ter um interesse em servir a Deus, mas eu preciso servir a Ele com amor. E aquele filho mais velho, ele estava ali por interesse, ele estava ali descontente com as coisas. Meu pai não me reconheceu, não me deu nenhum cabrito. E a gente se comporta da mesma forma diante de Deus, diante do Pai. Porque Deus não me honrou, porque Deus não abriu uma porta, porque Deus não fez isso, mas fez na vida de fulano, fez na vida de ciclano. Deus abençoa até o ímpio, mas não me abençoa. Eu vou dar meu dízimo porque eu sei que Deus vai me abençoar. A gente fica ali esperando, querendo fazer barganha, porque a gente tem os nossos interesses depositados e não damos o amor. A palavra fala que é melhor dar do que receber. Então nunca dê algo para Deus querendo algo em troca, mas simplesmente se entregue, dê a Ele tudo que você tem, dê a Ele a sua alma, o seu coração, os seus pensamentos, o seu conhecimento. Se entrega verdadeiramente ao Senhor. Isso é um sintoma de um filho que ama e que é amado pelo pai, porque o filho doente vai estar sempre murmurando e reclamando a atenção do pai, vai estar sempre descontente com tudo que tem, sempre. Nunca está bom isso, nunca está bom o que eu tenho na minha vida, nunca está bom o que eu tenho no ministério, nunca está bom o que eu tenho na minha família. Pare de tanto descontentamento. Podemos dizer sempre, Senhor, devemos nos alegrar mesmo quando passamos por situações difíceis e aflituosas. Paulo diz que em todo tempo devemos o quê? Nos alegrar. Então se alegre por aquilo que Deus tem aberto, tem liberado sobre a sua vida. E o quinto sintoma de um filho doente é a falta de intimidade. Falta de intimidade é diferente de comunhão. Lá no verso 31 diz, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são o quê? Tuas. Diga comigo, todas as minhas coisas são o quê? Não entendi. Todas as minhas coisas são tuas. Olha o que o pai fala. Isso demonstra intimidade. Era como se o pai estivesse dizendo assim, você não tem o porquê. Não pede.
Você não tem isso porque você nunca pediu para mim. Pai, faz uma festa para mim. Deixa eu comemorar com os meus amigos algo. E assim, meus amados irmãos, é nos dias de hoje a nossa falta de intimidade com Deus faz com que a gente não receba aquilo que Deus tem para dar a nós. Há segredos e há mistérios ocultos no coração de Deus que Ele quer revelar aos teus filhos. Mas a gente não entra na intimidade. A intimidade é resultado de um relacionamento mais profundo. É como se aquela passagem de Ezequiel, ou seja, quando ele vai entrando naquele rio, ele viu que as águas davam nos artelhos, depois ele vai se aprofunda mais, ele vê ali, Letícia, que as águas davam nos joelhos, ele se aprofunda mais ali, Edivaldo, e vê que as águas já estavam nos lombos, até que chegou uma hora que ele estava tão profundo, que ele só conseguia ir no rio aquele nado. É assim a vida de quem quer ter intimidade. Eu preciso ir mais fundo. Eu preciso me relacionar de intimidade com Deus. Intimidade é resultado de um relacionamento construído. Eu tenho um relacionamento com a minha esposa de intimidade porque são 25 anos juntos. 25, meu amor, porque há 22 anos casados. 24. Ou seja, isso foi construído. Quantas coisas não passamos juntos. Quantas alegrias e tristezas não passamos. Quantos? Eu brincava com ela na doença. Filha, na enfermidade. Eu vou pro céu, hein? Meu irmão, trabalhei nesses 15 dias, hein? Misericórdia, hein? Vou usar. E a gente brinca muito com muitas coisas, porque é intimidade. E a intimidade, ela é construída. E você precisa construir uma intimidade com Deus. Sabe como, meu irmão? Fazendo a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e agradável. Você precisa ouvir a voz de Deus. A Pamela até comentou sobre isso, em ouvirmos e discernirmos a voz de Deus. A gente faz escolhas erradas e tomamos decisões erradas. Sabe por quê? A gente não ouve. E a gente não ouve a voz de quem a gente precisa ter relacionamento. Se a pastora falar em qualquer lugar, eu vou saber que é ela. Não é verdade, peço? Aí você tá me tirando, hein, varão? Aí eu vou te colocar no banco, hein? Todo mundo sabe do Marcelo já, né? Ela fala, eu já sei que é a voz dela. Fala aí, meu amor. Marcelo. Não vai passar. Não vou te dar esse. Passa no crédito, não. Então a intimidade é relacionamento construído. Eu vou construindo esse relacionamento com você. Não é verdade assim na igreja, irmão? Quando você chega na igreja, você vai construindo uma amizade, você vai conhecendo, você vai sabendo quem é a pessoa, ela vai conhecendo você. Aí chega uma hora que convida para ir na sua casa, você vai começando a conhecer. Assim é o nosso relacionamento com qualquer pessoa, com os nossos cônjuges ou futuro cônjuges. Então, intimidade é relacionamento construído. Intimidade é o resultado de um relacionamento de confiança. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar no meu Pai. A confiança vem pela fé em ouvir e ouvir a palavra de Deus, até aquilo entrar e permear meu coração e saber que Deus está no controle da minha vida. Porque a maioria das vezes a gente quer estar no controle da nossa vida e não permitimos com que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Deus não quer ver os seus filhos doentes, essa é a grande verdade. E se você veio aqui nessa noite, é para você ser curado se ainda há algum sintoma de um filho doente, de um filho que precisa de cura na sua vida, na sua alma, no seu interior. Porque talvez você esteja sentindo esses sintomas e não percebeu, ou percebeu, mas não tem encontrado forças para entregar esses sintomas e deixar diante de Deus para que Deus te traga a cura. O nosso Pai, Ele se interessa tanto pelos filhos pródigos, como se interessou pelo filho pródigo, mas o Pai também tinha interesse naquele filho doente da sua alma. Aquele filho que não percebia as coisas, não tinha comunhão, não tinha intimidade, aquele filho que não se interessava pelas coisas do Pai. Aquele filho que não tinha compaixão, aquele filho ressentido, ainda assim o pai amava aquele filho, porque quando o filho falou indignado, o pai falou: meu filho, tudo que eu tenho também é seu, vem se alegrar comigo. Em nenhum momento o pai excluiu aquele filho, em nenhum momento o pai bradou com ele: suba da minha fazenda, pegue sua herança, vá embora. Não, o amor do pai permanece para sempre, ele não muda. Não é as nossas atitudes, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, que muda o pensamento e o coração de Deus. Ele se move por amor e Ele te ama, e Ele está aqui olhando para você, mesmo que você vá, você volte, Ele ainda continua te amando, mas Ele não quer que você permaneça doente.
Essa é a questão. Precisamos entender que Deus é um Deus de justiça também. Ele é justo e arcamos com as consequências dos nossos atos, porque quando eu peco, quando eu fico doente, amém, Deus vem, Ele sara, Ele cura, Ele me restaura, mas eu preciso assumir as consequências dos atos que eu cometo. Amados, Ele veio para aqueles que foram, mas Ele veio também para aquele filho que estava doente dentro da casa do pai. O filho pródigo é a representação daquele filho que se desvia e vai para o mundo. Vai para as drogas, vai para a prostituição, vai para o homossexualismo, vai fazer tudo de errado e quer um dia voltar para Jesus. Mas aquele filho que estava na casa do pai representa eu e você, que estamos na casa do pai, mas estamos doentes, ressentidos, enfermos, não temos interesse pelas coisas do pai, nós não temos compaixão pelas pessoas e por aquilo que Deus tem no coração das pessoas, nós não temos comunhão com Deus, não temos intimidade com Deus. Deus não quer uma igreja doente. Deus não quer uma rios doente. Deus está levantando esta igreja para fluir. E meu irmão, é uma verdade. Só flui quem não é doente. Só flui no Espírito quem não é doente, porque o Espírito Santo nos testifica quando nós precisamos ajustar determinadas coisas em nossas vidas. A gente pode estar funcional aqui na igreja, é verdade. Vamos terça-feira. Tem gente que nem vai. Vamos quarta-feira. Tem também alguns que não vão. Vamos de sexta. Tem outros que ficam lá para trás. Deus não quer isso de nós. E outra, estar na igreja não é questão de você estar bem. Estar nos cultos, estar em todos os lugares aqui fazendo as coisas da igreja não significa que você também está bem. Mas uma coisa eu tenho na minha mente. Quando eu estou bem com Deus, quando eu estou bem espiritualmente, meu irmão, eu faço todas as coisas que Ele me pede. Eu vou para a igreja, vou nos 2 cultos, eu vou na sexta-feira, eu vou na quarta-feira, não é verdade? Quando você está bem espiritualmente, você tem paixão em estar na casa de Deus. Então pode ser uma tremenda mentira, um engano, quando você fala, mas eu busco a Deus na minha casa. Mas eu faço isso. Será? Deus está nos chamando para um despertar. Deus quer nos trazer cura nessa noite. Quer fluir no Espírito. E quando falamos de fluir, não é falo relacionado apenas à igreja, mas eu falo relacionado à sua vida, meu irmão. A fluir na sua família, a fluir no seu trabalho, nas coisas que você tem projetado para você. Aquele projeto, aquele plano que Deus estabeleceu, colocou um dia no seu coração, e muitas vezes aquilo não flui, sabe por quê? Você só está funcional. Você só faz por obrigação. Você ora por obrigação, você jejua por obrigação, você lê a Bíblia porque você acha que tem que ler a Bíblia. Meu irmão, isso tem que se tornar prazeroso em nossas vidas. O meu prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa de... Onde o quê? Onde flui o amor. Deus quer nos curar nessa noite. Fique de pé, meu irmão. Deus quer trazer cura. Reconhecer que muitas vezes você está doente não é pecado, meu irmão. Reconhecer que você tem um sintoma não é pecado. O pecado é você permanecer doente. O homem, eu falo no sentido gênero masculino, tem uma questão, né? O homem ele tem muita dificuldade de buscar fazer exames, essas coisas, não é verdade? O homem não é muito assim. Estou com dor aqui. Não, logo vai passar, toma um remédio. Estou passando mal. A gente é assim, não é? Hein, homens, não somos assim? E muitas vezes a nossa vida espiritual está muito parecida com a atitude masculina. Não, vou levando, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Compreendi, entendi. Queridos, o médico dos médicos está aqui. O médico da nossa alma está aqui.
Ele quer curar as suas feridas, Ele quer curar os ressentimentos, Ele quer curar ali a falta de compaixão, Ele quer curar a falta de relacionamento, porque talvez você esteja encontrando alguma dificuldade para você não conseguir se relacionar com Deus. Talvez você esteja encontrando alguma dificuldade para você não ter intimidade, você não conseguiu construir ainda essa intimidade com Deus. E a gente fica distante, não ouve a voz do Senhor. Meu irmão, nada melhor do que ter o prazer de ouvir a voz de Deus falar ao nosso coração. Nada melhor do que você ouvir a voz do Senhor dizendo: filho, tudo que eu tenho é teu. Olha só o que o pai disse ao filho: tudo que eu tenho é seu. Não esse forró que está tocando aí, mas alguma coisa aqui, meu irmão. Tudo que eu tenho é seu. Você entendeu o que Deus está falando para você? Tudo que é meu é seu. Se alegre na minha casa. Se alegre na minha presença. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nessa noite. Meu irmão, eu não sei como que você está fluindo na sua vida. Eu não sei se você está funcional. Às vezes o funcional é aquilo que funciona, né? Ah, não, hoje é meu dia de cantar, eu vou cantar assim. Ah, hoje é meu dia de pregar, então eu vou pregar assim. Ah, hoje é meu dia de dançar, hoje é meu dia de tocar, hoje é meu dia de estar na porta, hoje é meu dia de interceder. Queridos, eu sou intercessor todos os cultos e todos os dias. Eu sou um colaborador, não só quando eu estou na porta, mas a todos os momentos. Eu danço, não só na dança, no culto de eu danço em todos os momentos. Eu toco não só no louvor, mas eu toco em todos os momentos. Eu canto não só no louvor, mas eu canto em todos os momentos. Porque meu prazer é estar na presença do Senhor. E hoje Deus quer curar você. Feche os teus olhos. Levante as suas mãos nesse momento, queridos. Se você tem algum sintoma, a gente não pode aglomerar aqui na frente. Nós vamos vigiar ainda, sim. Mas eu não quero que isso interrompa o agir e o fluir do Espírito Santo na sua vida. Não permita isso. Mas se você identificou desses sintomas, se você se identificou que tem esses sintomas, meu irmão, é hora de você ir até a presença do Senhor. É hora de você ir até Ele. É hora de você buscar esse relacionamento, a comunhão com Ele. Sabe o que é ter comunhão? É companheirismo. Saber o que Deus quer. Saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Saber se onde você está é o local onde Deus quer que você esteja. Peça para o Espírito Santo ministrar no seu coração. Se você não tem se importado com aquilo que Deus importa. Se talvez você está cheio do coração ressentido, um coração enfermo na sua alma, um coração ali cheio de amargura, de rancor, peça para o Espírito Santo hoje tirar da sua vida. Peça para o Espírito Santo agora ministrar o seu coração, mas não saia dessa noite sem ser curado. Não saia dessa noite com essa enfermidade, com esse sintoma em sua vida. Não saia. Peça para Deus te dar a oportunidade de gerar intimidade. Vai gerando agora intimidade com Ele. Vai buscando a face dEle. Feche os teus olhos e busque a presença do Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver, adora Ele, na casa de Deus, onde flui o amor. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, meu irmão. Deus está levantando essa igreja para ser um rio que flui. Um rio ele flui. É o texto desta mensagem. É o texto de nossa igreja. E do nosso interior fluirão rios de água viva. Flua no Espírito Santo. Mas para fluir eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado, restaurado na minha alma, nas minhas emoções. Deixe toda a doença da alma agora, meu irmão, de lado. Peça para Deus curar a sua mente. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis, aleluia, e Senhor. Vai entregando agora. Te entregamos o
nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde pra te adorar, Senhor. Declare, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ô Senhor, vem sobre as nossas vidas neste momento, Pai. Traga cura. Se há ressentimentos, se há falta de perdão, nos cura, Pai. Nos cura, Senhor, nos cura. Se há falta de compaixão, Pai, nos dê essa compaixão. Se não temos conseguido ter comunhão contigo, gera isso em nós. Gera algo em nós que venha gerar essa comunhão contigo. Se nós não temos tido interesse nas tuas coisas, ó Pai, nos dá esse interesse, Pai. Não queremos estar aqui por interesses, mas estamos aqui te buscando por amor, porque nós te adoramos em espírito e em verdade, Pai. Oh Pai, não queremos mais ficar perdidos em tua casa, mas que hoje possamos nos posicionar como filhos, porque o Senhor está dizendo: tudo que eu tenho é teu, é seu, eu te dei. Meu irmão, você tem ideia disso? Ele está dizendo assim: você nunca pediu. O Senhor está me impulsionando agora a fazer um ato muito diante do Senhor, porque Ele diz: olha filho, você nunca me pediu isso, porque tudo que eu tenho é teu também. E às vezes a nossa falta de relacionamento, de intimidade é tão grande, que às vezes a gente não consegue pedir para Deus aquilo que nós queremos, ou nem sequer tentamos falar assim: Senhor, eu não sei se essa é a sua vontade. Se for a sua vontade, abre estas portas para mim. O Senhor agora está me chamando a algo. Fecha os teus olhos. Foi que eu nasci. Estenda suas mãos para frente. Jesus. Estenda suas mãos mesmo como se fosse receber um presente. Meu prazer é estar. Talvez você esteja igual aquele irmão, murmurando, achando que Deus não te dá nada. Pelo contrário, meu irmão, Ele está só esperando você abrir o seu coração para pedir algo a Ele. Então nós vamos fazer um ato profético nesse momento aqui. O que aquele filho queria é a atenção do pai. Ele estava tão doente pela falta de atenção do pai. O pai agora está de olho em você. Ele está inclinando as suas mãos, os seus ouvidos para mim e para você agora. E eu quero que nesse momento, com as suas mãos estendidas para frente, você vai pedir uma coisa para Deus agora, para o seu pai. Uma coisa, aquilo que você sabe que está lá no seu interior, que Deus já conhece, que você talvez já pediu tantas vezes, mas ainda não aconteceu por algum motivo. A Bíblia fala que tudo que pedimos, temos que pedir para glorificar o nome do Pai. Se for para glorificar o nome dele, você vai pedir agora. Peça agora. Ele é teu pai. Ele está dizendo assim para você: filho, filha, tudo que eu tenho é teu. Olha só, uou. Você está entendendo? Tudo que eu tenho é teu. Peça agora. Isso, vai pedindo. Uma coisa só. Pede para ele agora. Oh, yes, peça. Se pedires crendo,
Ah, Se pedires crendo de todo o teu coração, eu assim o farei. Tudo que pedires em meu nome, crendo, eu farei. Aquilo que você está pedindo agora é do Senhor, então se é dele, é teu. Com as mãos estendidas agora, Pai, ainda para frente, com os teus olhos fechados. Pai, os teus filhos fizeram os seus pedidos. Eles não são filhos doentes. Eles não são os filhos que estão doentes. Eu creio que o Senhor deu cura. Eu creio que o Senhor restaurou os pensamentos, a alma. E aquilo que os teus filhos pediram nesse momento, nós entregamos agora diante de ti, Pai. Está nas tuas mãos. Tudo que pedires em meu nome, crendo, eu assim o farei. E debaixo desta palavra nós cremos, nós confiamos, nós esperaremos, porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voam como águias. Se você crê nisso, então comece agora a agradecer, porque aquilo que você pediu, se você pediu para glorificar o nome dele, ele assim o fará sobre a sua vida no tempo que ele deseja para você. Então glorifique, exalte, 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 exalte o nome daquele que vive, reina e habita em nossos corações. Aleluias! Oh! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus está levantando uma igreja não doente, mas uma igreja curada e restaurada. Curada na nossa alma, meu irmão, no nosso espírito. Viva aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Que esse seja o seu prazer em estar na casa do Pai, em fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos?